Boa noite, minhas queridas, meus queridos amigos. Boa noite para todos. Bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Bem-vindos à nossa live que estuda o livro Nosso Lar. Peço desculpas aí pelo atrasozinho. Eu estava numa outra live, né? Eu estava numa live com uma ONG maravilhosa chamada Paz Sem Fronteiras, né? E estava lá fazendo a live com eles e foi muito emocionante. A gente conversamos sobre paz, sobre pacificação, sobre espiritualidade, sobre o nosso papel aí na transformação, nessa transformação. Então foi muito proveitoso, né? E estamos aqui já, ó, Elaine Mioto, Luzia Ribeiro, o Everson Cadu, Rosa Fernandes, o Edu e a Laura de Bagé, diz que o Rio Grande do Sul tá gelado, tá frio. Hoje aqui em Belo Horizonte esquentou um pouquinho, tá mais quentinho, não é? Olha, a Lourdes, a Fátima, então a turma toda aí chegando. Vamos ver quem que entrou primeiro aqui. O Everson Cadu, primeiro a entrar aí. Regina Ruiz, Cléo Campos, Maria Teixeira, foram os primeiros a entrar aí na live, né? Então sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite para todos, né? Com muita alegria, muito prazer ter todos vocês aqui. Rapidamente eu quero só dar o recado do livro, né? O livro Despertar, tá todo mundo aí vendo o livro, né? Livro Despertar. Esse é o livro publicado aqui pela Interlitera, meu livro que fala da transição planetária. Então, é um livro sobre transição planetária, não é? Nossos desafios na transição planetária, ok? Então, aborda vários temas, um livro espírita, ok? E eu doei os direitos autorais dessa obra para o Remanso Fraterno. Remanso Fraterno é a instituição fundada pelo nosso amado Raul Teixeira. Doamos os direitos autorais para a instituição. Então, ao adquirir o livro, você está contribuindo para a instituição do Raul Teixeira. O livro está lindo, gente, está muito bonito. Eu estou muito feliz mesmo, me sentindo muito realizado com esse livro, não só de poder ajudar ao Remanso Fraterno, com a renda, né, que as crianças estão precisando, agora com a quarentena, com essa pandemia, as instituições de caridade estão passando muita dificuldade, a gente precisa apoiar, precisa ajudar. Então, quem puder, ó, o pessoal já falando, já comprei, né? Já recebi o primeiro capítulo, a Beatriz está falando aqui. Gostou, Beatriz? Gostou do primeiro capítulo? A Márcia Gil está falando assim, ó, olha, Haroldo, eu sou aqui do Rio de Janeiro, estou aguardando o livro, né? Marisa Calvin já falou. Então, quem tiver em dúvida, olha no meu Instagram, no meu story, lá tem o site para você comprar. É a pré-venda do livro, o livro está na gráfica ainda, né? Semana que vem, lá para o final da semana que vem, que ele fica pronto e já começa a ser entregue, mas você já pode adquirir com um preço aí promocional, preço maravilhoso, né? Depois você olha lá no site. Então é no www.hiperlivros.com.br www.hiperlivros.com.br. Vou ver se eu coloco aqui, né, para a gente poder começar a fazer a nossa live. hiperlivros.com.br. Então vamos lá. Aí o site, né? Então é uma pré-venda. O livro vai demorar ainda para chegar uma semana e meia, né? O livro está na gráfica. Mas você já comprando agora, você recebe o PDF do primeiro capítulo para você degustar. Para você já dar uma degustada aí no primeiro capítulo. Né? Então, é um livro que fala causa das aflições, justiça divina, o segredo da reforma íntima, nossa relação com Deus, descobrindo quem eu sou, fraquezas da alma, educar sentimentos, é tempo de renovar, pensamento e vida, bem-aventurados os mansos e pacíficos, o homem de bem, pátria do evangelho e transição planetária. Olha, esse tema é bom, hein? Qual o sentido da vida?
A felicidade é deste mundo? E quem são os trabalhadores da última hora? Então tá aí o livro Despertar. Não deixa de comprar, gente. Contribua. Contribua, você vai estar ajudando. Eu doei os direitos autorais. É um livro espírita, tá bom, gente? Só para deixar claro, né? Esse é um livro 100% espírita. 100% espírita. Tanto que eu doei os direitos autorais. Combinado? Para o Remanso Fraterno. Ok? Então, não é um projeto profissional, é um projeto espírita. Tá bom? Vamos lá estudar? Livro nosso lá? Quem está animado aí? Faz um joinha aí. Vamos fazer um joinha? O Edson está perguntando assim, Haroldo, onde que eu encontro... Não, Juliana, onde que eu encontro a sua agenda de lives? Juliana, eu vou colocando sempre no Instagram, no story do meu Instagram, acompanha lá que eu sempre vou postando com o tempo, porque às vezes eu não coloco uma agenda muito longa, porque se tiver algum cancelamento, né, às vezes tem algum imprevisto de quem me convidou, mas sempre com uma antecedência eu coloco no story do Instagram. Combinado? Não deixa de acompanhar, não. Então vamos lá, vamos estudar. Nós estamos no capítulo 11 do livro Nosso Lar. Capítulo 11. Então abra aí, capítulo 11. O capítulo se chama Notícias do Plano. E nós comentávamos aqui sobre o André Luiz, sobre o Carlos, que é o espírito Carlos Chagas, a mudança, a mistura de várias vidas que tem na história, para ele não ser reconhecido. O Emmanuel avisou, foi avisado, né? Ninguém foi enganado. No prefácio do livro ele fala: ocultamos a identidade do médico. Não adianta vocês ficarem procurando, que vocês não vão encontrar. Não é isso? E aqui, todo o carinho do Lísias, todo o carinho do Clarencio, por quê? Porque André Luiz estava sendo preparado para ditar a série André Luiz a Chico Xavier. Isso aqui ia virar história. Isso aqui ia mudar o panorama da nossa compreensão da vida no mundo espiritual. Era a série A Vida no Mundo Espiritual. Então, houve um investimento maciço dos espíritos superiores nessa série André Luiz. E nós estamos aqui estudando por quê? Primeiro, que a gente tem gratidão, né? Segundo, que a gente tem juízo. Terceiro, que a gente quer aprender. Queremos aprender, não é isso? Não é isso? Então, vamos lá. Então, o Lísias diz para ele, você vai ter a ocasião de conhecer tudo, tal. Né? E o André Luiz começa a dizer, agora, sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. André Luiz acostumou a andar no aeróbus igual alguém que se acostuma a andar no metrô em São Paulo. Já estava acostumado. Entrava lá no metrô, no aeróbus, aquele mundo de gente, e ele já estava se acostumando, porque, claro, o ser humano, ele se adapta. Ele vai se adaptando, vai aprendendo, não é? Então, ele se adaptou. A experiência anterior fizera-me... A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quando possível. O André Luiz é curioso, né, gente? Ele é muito curioso. É um pesquisador. Quer aprender tudo, quer investigar, não é? É muito gostoso isso, né? Essa curiosidade do André Luiz, né? Que às vezes parece uma criança, né? Quer saber de tudo, né? E tá certo, é isso. É isso, a gente tem que se encantar pela vida, tem que ter esse espírito mesmo, né? E aí ele perguntou, Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Então, é uma pergunta que muita gente está fazendo aí. Muita gente está fazendo. A Maria está perguntando, vai continuar a série André Luiz? Com certeza, Maria. Nós vamos estudar a série inteira. Nós vamos estudar todos os livros. Toda semana, quinta-feira, 8 horas da noite, é a live
Agora é nosso lar. Quando acabar, nós vamos para o mensageiro. Acabou o mensageiro, nós vamos para o missionário. Nós vamos estudar toda a série André Luiz. Combinado? Combinado? A série inteira. Por isso que eu estou falando, vamos com calma, nós temos tempo. Nós temos tempo, né? Vamos lá. Então, essa pergunta todo mundo se faz. Será que toda colônia espiritual é igual ao nosso lar? Será? Será, gente? Será? Será que uma colônia espiritual na China é igual à colônia espiritual nosso lar que está sobre o Rio de Janeiro? Será? Será que uma colônia espiritual que está na Índia, em Roma, em Nova York, na Nova Guiné, na África, será que é igualzinho? Então o Lisas vai dizer assim, de modo algum. De modo algum. Então é não várias vezes. É não, 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 não. De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Olha o que o Lisa está dizendo. Aqui agora atenção, gente. Muita atenção para isso. Olha para o planeta Terra. Olha para o planeta Terra. Pensa em todos os países da Terra. Pensa em todas as cidades do Brasil. Bagé, no Rio Grande do Sul, é igual a Belo Horizonte? Será? Florianópolis é igual a Juiz de Fora, aqui em Minas? Será? Curitiba é igual a João Pessoa, na Paraíba? Quer dizer, então, o que a obra está fazendo aqui, gente? O que essa obra está fazendo com a gente? Não é? Essa obra está nos ensinando o quê? Fé raciocinada. Fé raciocinada. Não precisa... Fé raciocinada. Vamos raciocinar. Será que é igual? Não é. Né? Não é igual. Se aqui na Terra eu tenho cada cidade, dentro de uma cidade, aqui em Belo Horizonte, no São Paulo, Rio de Janeiro, os bairros são iguais? Não é? Os bairros são iguais? Claro que não, gente. Pensa em São Paulo. Tem regiões de São Paulo que são completamente diferentes umas das outras. Tem bairro aqui em Belo Horizonte que você acha que foi para outro país. Você muda de um bairro para outro, a sensação que você tem é que você foi para outro país. Não é? Você viaja para fora, você conhece outros locais, é uma diversidade enorme. Mas aí o que a gente pensa? Sabe o que a gente pensa? Nós encarnados, nós temos o olhar tanto no nosso umbigo, a gente está tão com o olho focado no umbigo, que a gente acha que o mundo espiritual tem menos variedade do que o mundo físico, gente. Então, o que o Lisa está dizendo aqui? Meu amigo, você acha que na Terra tem muita diversidade? Você não viu aqui no mundo espiritual. Você não viu aqui no mundo espiritual. Aqui no mundo espiritual tem muito mais diversidade do que aí na Terra. Se você está espantado com a variedade que tem na Terra, você não viu nada aqui do mundo espiritual. Aqui uma variedade infinita. Infinita. Né? Então, olha que bonito que ele fala. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns da origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Olha isso. Tem as origens. Então, a história. Nós temos uma história, tem as nossas origens.
Não é isso, gente? No mundo espiritual também. Eles se reúnem de acordo com as suas origens e de acordo com as finalidades que eles querem atingir. Então, a Marília Gabriela Pérez está dizendo aí, a diversidade é uma lei. Exato. Exato, Maria. A diversidade é uma lei do universo. Deus ama a diversidade. Ama. Tem que ser tudo com variedade. Olha para o universo, gente. Um planeta é igual ao outro? Um sol é igual ao outro? Meu Deus! Né? Então, diversidade, variação. Não é? Variação. Então, ele fala assim, mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes de ascensão. Então, olha, isso é importante, gente. Então, além da diversidade cultural, além da diversidade das origens e das finalidades, as colônias espirituais não estão no mesmo nível evolutivo. Tem colônias muito evoluídas e colônias muito próximas da Terra. Muito próximas da Terra. E aí você tem uma gradação evolutiva. Não podemos esquecer isso. Por exemplo, nós vamos estudar isso aqui. A mãe de André Luiz vive numa colônia muito mais evoluída do que nosso lar. Muito mais evoluída. Muito mais evoluída do que nosso lar. Não é? Então vamos. Então, degraus diferentes. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar. Não, diversificam entre si. Então, todas as experiências de grupo diversificam-se entre si. E nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Então, o que ele está dizendo? Olha, os espíritos que estão aqui em nosso lar estão vivendo uma experiência comunitária. Uma experiência específica. Por quê? Porque eles têm uma origem comum, eles têm propósitos comuns, eles têm características culturais comuns. Não é isso? Que não são características de outras colônias. Então, outras colônias têm outras características, têm outros contornos. Não é? Então, estão vivendo uma experiência de grupo. E isso nós precisamos entender. Né? Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Olha isso. Então, quem fundou nosso lar observou várias outras colônias. Várias outras colônias, não é? Roberto Mota está perguntando, Haroldo, Jesus também é o governador de todas as colônias espirituais? Com certeza, Roberto. O que está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Meu reino não é deste mundo. Não é? Ele coordena todas as esferas espirituais da Terra. É lá que ele é o grande rei. É no mundo espiritual que ele reina absoluto. Por quê? Porque aí todo mundo reconhece a hierarquia dele. Aqui na Terra, não. Não é? Ele é o governador do orbe todo. Seja do plano físico e principalmente do plano espiritual. Por quê, Roberto? Porque é exatamente no mundo espiritual que está a esfera dele, que está a governadoria do planeta. Agora, quantos milhões de espíritos trabalham na governadoria do orbe? Não sei. Não sei. Só sei que todos os espíritos que trabalham na governadoria são espíritos puros. 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 Então, a gente já imagina o que é isso, né? O que é isso? Não é? Então, o que ele está dizendo aqui? Que
Os fundadores de Nosso Lar buscaram inspiração em outras colônias, mas outros grupos também buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Olha que interessante. Por quê? Porque tem colônias formando, Haroldo? Claro, gente. Não tem cidades crescendo? Não tem regiões que estão se expandindo? Então, você imagina assim, em 1400 existia a América? Aí não teve a colonização da América, América do Norte e América do Sul? Então, imagina o tanto de colônia que foi fundada em 500 anos de existência da América. Não é? Não é isso? Não é? Então, interessante, é importante a gente pensar nisso, né? Importante a gente pensar nisso. Então, tem várias colônias. Então, você tem lá no México, na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá. Está repleto de colônias espirituais. Né? Repleto de colônias espirituais. Então, vamos lá. Né? Então, ele falou que muitas buscam também o apoio de Nosso Lar, colônias que estão sendo formadas, buscam o apoio de Nosso Lar para a sua formação. Cada organização, todavia, apresenta peculiaridades essenciais. Não é? Essenciais. Por quê? Gente, quem que vive nas colônias espirituais? Não são os espíritos que desencarnaram? Não é? Então, é a mesma coisa. Se eles eram diferentes, se eles têm características culturais quando eles estão encarnados, por que eles vão perder essas características só porque eles desencarnaram? Esse é o ponto que nós precisamos desenvolver a fé raciocinada. Desencarnar não muda de uma hora para outra a sua natureza íntima. Não é? Não muda de uma hora para outra a sua natureza íntima. Não é pelo fato de você ter perdido o corpo físico que você mudou de natureza. Não é? Agora, às vezes tem gente perguntando aí, mas peraí, o que diz se eu vou morar numa colônia ou outra? O que, gente? Sua família espiritual. Onde estão os espíritos ligados a você? Você vai para o lugar onde estão os espíritos ligados a você. Esse é o critério. E possivelmente é de lá que você veio. Né? Então você veio de algum local que estão os espíritos ligados a você e você vai voltar para lá. Vai voltar para junto dos seus, ora. As famílias espirituais. Nós evoluímos em famílias espirituais. Gente, isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, depois precisa ler o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o Nosso Lar aqui, mas é importante ter o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras da codificação do lado, para poder ir complementando a informação, tá bom? Então, depois dá uma olhada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, sobre as famílias espirituais. Né? Nós temos laços e a gente a gente fica ali, no nosso meio, no nosso núcleo, né? No nosso núcleo. Então, é isso que determina. Se a sua família espiritual está na Itália, você vai desencarnar, você vai para uma colônia espiritual da Itália, claro. Se a sua família espiritual estiver lá, não é? Bom, tem muita gente aí perguntando sobre o umbral, né? Pessoal, fica tranquilo, o umbral é o próximo capítulo. Então, aqui nós estamos estudando, vou dar uma dica aqui. Nós temos que ter paciência para estudar. Nós estamos estudando um tema. Se a gente ficar preocupado com o próximo tema, a gente não vai aprender o tema que nós estamos estudando. Perceberam? Então, o que nós estamos estudando agora? Nós estamos estudando colônias espirituais. O umbral é o capítulo 12, é o próximo capítulo. Então, se a gente ficar preocupado agora com o umbral, nós não vamos aprender o conteúdo do capítulo 11. Então, cada capítulo tem uma matéria para a gente estudar. Então, dá uma respirada, medita, relaxa, que nós vamos estudar todos os assuntos. O umbral é capítulo 12.
Agora nós estamos no 11. Combinado? Nós estamos no 11. Então, relaxa. Qual que é o tema agora? Colônia espiritual. Senão você fica ansioso para estudar umbral. Aí, na hora que chegar no umbral, você vai ficar ansioso para estudar outro tema e não vai aproveitar o tema de cada capítulo. Né? Vamos aproveitar o tema do capítulo. O tema do capítulo 11 é colônia espiritual. Vamos estudar isso aqui. Vamos entender. Nós temos tempo. Se precisar voltar, eu vou fazer umas lives de pergunta e resposta para a gente poder conversar, para vocês poderem interagir, né? Então, vamos tranquilo. Vamos lá. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Então, o André Luiz é curioso, né? Porque ele ficou preocupado assim, com a parte organizacional, a parte de estrutura, né? Os ministérios. Será que toda colônia é assim? Tem 6 ministérios, cada ministério com 12 ministros, um governador. Será que todas são assim? Interessante, né? A pergunta do André Luiz, não é? A gente fica curioso mesmo, né? Fica curioso, gente. Eu falo assim, se eu tivesse tido a oportunidade de conviver com o Chico encarnado, gente, eu ia ser muito chato, porque eu ia ficar fazendo 1 milhão de perguntas por minuto para o Chico, né? Ia ficar fazendo muita pergunta. Então, vamos lá. Ele está perguntando, ele está preocupado com a estrutura política de nosso lar, não é? A divisão dos poderes, os ministérios, a organização, né? Partiu daqui a formação de ministérios? Aí o Ulisses respondeu, sim. Os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova. Alvorada Nova. Uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Olha que interessante. Então, novidade, gente. Todo mundo fala de nosso lar. Mas tem uma outra parecida. E aqui ele não falou onde ela está. Alvorada Nova. Alvorada Nova. E essa colônia é ali perto, né? Agora, por que está no... Entende, gente? Olha só. Quer dizer, as colônias mais antigas do Brasil, se você for pensar bem, as colônias mais antigas do Brasil estão ali na Bahia, né? Que o descobrimento do Brasil, entendeu? É só você mapear. Por onde que começou o descobrimento? Então, ali na Bahia, depois a corte veio para o Rio. Então, com o processo civilizatório do Brasil, com o processo de colonização do Brasil, foram sendo criadas colônias. Então, o que ele está dizendo aqui? Alvorada Nova é mais antiga do que nosso lar. E lá tinha uma outra divisão, tinha uma divisão por departamento. Olha que legal, né? Departamento. Olha, a Gastaldi Sandri está mandando abraços de Valência, na Espanha. Muitas graças, Gastaldi. Valência tem uma colônia espiritual linda. Linda, antiga. Né? Valência é uma cidade linda da Espanha. Maravilhosa Valência, gente. É a terra da música. Grandes compositores valencianos famosos, né? Encarnaram em Valência e tem uma lindíssima colônia espiritual sobre a cidade de Valência. É uma colônia, muito mais antiga do que nosso lar, muito mais antiga do que o Brasil, hein? A colônia espiritual de Valência é muito mais antiga do que o Brasil. Tem muito mais de 500 anos, hein? Muito mais de 500 anos. É? Então, um abraço aí para Valência. Então, vamos lá. Alvorada Nova. O pessoal está perguntando. Tem notícia... Como é que estavam os índios? Aqui já foi narrado, gente. A gente já leu esse capítulo aqui. Quando foi formada nosso lar, eles tinham lá várias colôniazinhas, várias tribuzinhas indígenas no mundo espiritual. E aí eles ajudaram, trouxeram os indígenas, incorporaram eles.
só que sem violência. Sem violência, né? Diferente daqui do mundo encarnado, onde teve violência, escravidão. Lá não, porque eram espíritos superiores, né, gente? Então foi diferente, né? Então, Alvorada Nova, Belo Horizonte, tem sim, tem. Belo Horizonte tem uma colônia espiritual que se chama Novos Horizontes. Novos Horizontes. É o nome da colônia espiritual, acima de Belo Horizonte, pelo que eu tive notícia, né? Não posso confirmar, porque estou só dando a notícia como eu recebi, né? Mas, então, eles foram à Alvorada Nova e olharam, adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Então, olha que interessante, gente. Em Alvorada Nova é dividido em departamentos. Nosso lar chamou de ministérios, porque eles acham que é mais expressivo. Que é mais expressivo. Bonito, né? Bonito. Então, você vê como é que as colônias são diferentes? Claro, são organizações dinâmicas. Elas mudam, muda o nome, muda a forma de organizar, muda a dinâmica, não é? E outra, gente, elas são irmãs. Elas são irmãs. Gente, só tem briga nos reinos inferiores. Nas regiões superiores, só tem harmonia, só tem fraternidade, diálogo, interação. Percebeu? Então, a colônia Novos Horizontes, daqui de Belo Horizonte, Alvorada Nova, Nosso Lar, as colônias espirituais das esferas mais superiores daqui do Brasil, elas conversam, elas têm contato, elas interagem, elas estão unidas. É uma solidariedade. Elas se unem, nós vamos ver aqui. Calma, nós vamos ver aqui. Tem ministros de Nosso Lar que tiram férias e vão para colônias espirituais de outros países. Nós vamos ver aqui um ministro que foi para uma colônia espiritual na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi lá ajudar. Foi lá para a Polônia ajudar. Olha que importante. E estava acontecendo um fenômeno trágico na Polônia, que eram os campos de concentração. Então, intercâmbio, gente. Você mora numa colônia, mas você faz intercâmbio. Você viaja, você vai visitar outras, você passa férias, passa 30 dias numa colônia. Vamos abrir a mente. A gente precisa abrir a mente, abrir nossa mente. Abrir. A vida no mundo espiritual é dinâmica, muito mais dinâmica do que aqui na Terra. E outra, se você tiver um pouquinho de elevação, você não precisa comprar passagem de avião. Você não precisa. Por quê? Porque você vai volitando numa velocidade espantosa. Espantosa. Você sai daqui do Brasil, vai para uma colônia nos Estados Unidos, e em questão de minutos, porque os espíritos volitam numa velocidade assustadora. Muito rápida. Muito rápida. Não é? E aí o que vai acontecendo? Se você não consegue ainda comunicar pela linguagem do pensamento, tem tradutor, tem intérprete. Tem intérprete. Intérprete que te auxilia. Vai uma equipe. Não é? Vai uma equipe. Então, fantástico, né, gente? Peraí, gente, deixa eu só... Deixa eu só... marcar aqui. Peraí, pessoal, eu tô removendo, né? Vou pedir pro pessoal para ajudar aqui na live, gente. Eu estou removendo tudo quanto é comentário de política aqui na live, que essa live aqui é uma live sobre espiritualidade, né?
Aqui não é uma live para discussão de política, né? Então, só remover aqui. Vamos lá. Pronto. Né? Estamos removendo. Porque aqui nós estamos discutindo espiritualidade, isso aqui não é live para discutir política. Eu não sei o que a pessoa que quer falar de política vem aqui para essa live. Está perdendo tempo. Aqui nós não estamos aqui para falar de política, nem de partido. Estamos aqui para falar de espiritualidade. Nosso objetivo aqui é estudar o livro Nosso Lar. Né? Então, por favor, quem está com intenção de discutir política, saia da live e vai para outro lugar. Por favor. Por favor. Aqui você está no lugar errado. Está no lugar errado. Aqui nós estamos estudando sobre colônia espiritual, sobre vida no mundo espiritual. Aqui não é... O local aqui não é esse. Então, vamos lá. Então, bacana, né? Porque eles foram para a Alvorada Nova, e aí olharam lá a estrutura, e lá era departamento, e eles transformaram em ministério. Bacana, não é? Muito legal, né? Muito legal. Muito bem, acrescentei. E não é tudo. Aí o Lísias continuou. E não é tudo. Prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Olha que lindo isso, gente. Ele está narrando um aspecto de nosso lar. Em nosso lar, não existe entrega de título ou homenagem, né? Não existe entrega de título ou homenagem para apenas a título de agradar. Ou seja, em nosso lar, toda vez que alguém recebe um título, é por mérito de trabalho. Então, é porque a pessoa trabalhou tanto, ela se esforçou tanto, ela demonstrou tanta dedicação à colônia, aos espíritos, aos sofredores, tanta dedicação que eles são condecorados. Então, não existe condecoração. É bonito isso, né? Nenhuma condição de destaque é concedida a título de favor. Olha que bonito, né? Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Então, olha que bonito, gente, porque tem uma hierarquia também entre os ministérios. E o Ministério da União Divina é o mais elevado. Então, o que o Lísias está dizendo? Tem 10 anos. Só 4 espíritos da colônia conseguiram ingressar no Ministério da União Divina. Só 4. Quer dizer, rigoroso. Né? Realmente, se a pessoa não estudar, se não tiver o esforço intelectual e o esforço moral, né? A pessoa ela não consegue ingressar, por exemplo, em nosso lar. Bacana isso, né? Muito interessante, né? Então, em 10 anos, só 10 espíritos conseguiram isso, né? Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Porque, então, isso aqui é bonito, né? Porque tem entidades que estão ali na colônia que, ao invés de encarnarem, eles avançam. Eles vão para esferas superiores. Aí passa um tempo muito maior. Percebeu, gente? Enquanto outros, por exemplo, a pessoa fica ali 20, 30, 40, 50 anos ali e reencarna. Outros vão para esferas superiores e ficam 400, 500 anos no mundo espiritual. Olha que lindo. Não é? Avançam para ter experiências
mais sublimes no mundo espiritual. Interessante, né? Muito interessante, né? Mas o que ele está dizendo? A maioria encarna. Então, está ali em nosso lar, se preparando para quê? Se preparando para a reencarnação. Se preparando para a atividade reencarnatória. Né? Muito interessante isso. Enquanto eu ouvia essas informações, né, esse período, gente, ele depende. Olha só, a Juari está perguntando assim, e quem determina esse período? Juari, não é tão simples assim. Não é bem quem determina. Porque, imagina aqui, quando você vai encarnar, você não encarna sozinha. Vem todo um grupo, inclusive um grupo de pessoas que você tem que resgatar. Né? Então, nunca há uma encarnação isolada. A encarnação se dá num grupo de pessoas. Então, são múltiplas questões. É quase que uma conjuntura, entendeu? Não é alguém que decide, é uma conjuntura. Né? Quando essa conjuntura se forma, reúne todo mundo, está todo mundo pronto e vai haver, encarna. Não é? Então, é muito isso, é muito uma questão da circunstância. É complexo, né? É complexo. Não é fácil, não. É porque a gente encarna em grupo. Você vem com seus espíritos afins e você vem com os espíritos que você vai ter que resgatar, que você vai ter que reparar o dano, né? Vem todo mundo junto para se encontrar aqui, né? Para se encontrar. Então, a programação de reencarnação, ela é muito sofisticada, ela depende. Bom, enquanto eu ouvi essas informações, justamente curioso, Lises continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no ministério do auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao ministério da regeneração. Então, olha que bonito, ele está descrevendo aqui agora um fluxo. Eu vou só iniciar, porque aí semana que vem nós vamos trabalhar isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Então, quando o espírito é resgatado no umbral, ou quando ele chega em nosso lar, ele passa pelo Ministério do Auxílio. Por quê, gente? Ministério do Auxílio. Porque ele vai receber uma ajudazinha. Pode ser uma ajuda de dias, 2 dias, uma semana, ou pode ser uma ajuda de 1 ano, 2 anos. Uma ajuda. Né? Porque às vezes você chega, acabou de desencarnar, você ainda está meio, né? Meio se acostumando. Você precisa de um apoio, precisa ali de um braço amigo, de um apoio. Não é? Então, vai para o Ministério do Auxílio. Aqueles que se mostram refratários, não estão recebendo o auxílio não está se tornando eficaz naquela pessoa, aí o que acontece? Ele é levado para a regeneração. Então, lá na regeneração, aí já é um tratamento mais intenso, já é um tratamento mais árduo. Né? E nós vamos ver isso aqui, que é um fluxo. Tá? Quem não está no auxílio e não está na regeneração, já está em condições de trabalhar, já está em condição de fazer algum progresso, aí vai para os outros ministérios. E o Ministério da União Divina é a joia da coroa. O Ministério da União Divina são para aqueles espíritos que atingiram um alto patamar de espiritualidade. Alto patamar de espiritualidade. Aí eles vão para a União Divina. São raríssimos. Você viu aqui que o Lises falou que em 10 anos, só 4. Tem milhões de espíritos em nosso lar. Só 4 conseguiram ir para o Ministério da União Divina. Então, você vê que tem um progresso, você entra lá, tem um programa de trabalho, tem um programa de aperfeiçoamento. Por isso que o espírito tem que estudar, tem que trabalhar para ele se aprimorar. Ele vai adquirir conhecimentos, ele vai ajudar, porque aí ele vai desenvolver os aspectos morais e os aspectos intelectuais. Não é isso? Queridas e queridos, uma noite abençoada para todos, muita paz, muita luz. Eu vou parar agora, porque daqui a pouquinho começa a minha outra live, né? No Instagram, no Facebook e no canal Odisseia, é a live profissional, a live do Projeto Odisseia. Então, eu me despeço aqui de vocês,
lembrando aí do livro Despertar, que é o livro Direitos Autorais doados para o Remanso Fraterno, para a gente poder ajudar a instituição fundada por Raul Teixeira. Uma semana abençoada, muita paz, tudo de bom para você, para sua família. E semana que vem a gente continua nesse estudo maravilhoso, delicioso, gratificante, que é o estudo aqui do livro Nosso Lar. Bom, um beijo, gente. Fiquem com Deus todos.